Atitude é meta, é força, atitude é fé em ação. Adrenalina, alegria, ousadia e diversão. Atitude é compromisso, é razão e emoção. Atitude é virtude, amor e dedicação. Boa tarde, está começando mais um programa Atitude. E hoje é um dia muito especial, pois é Dia das Crianças. Estamos aqui no IFRN, na exposição do GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que é um trabalho muito bacana que a gente conta um pouquinho para vocês já já. E por enquanto, fica sabendo o que vai rolar no programa de hoje. O som vai ficar por conta da banda Expressando Louvor. Entrevista com o pastor Renato Vages, do Consciência Cristã. Imagens do Congresso Jovens Fortes. O programa Atitude está só começando. E vamos começar com música. A banda de hoje é o Ministério Expressando Louvor. Confere aí. O Atitude de hoje recebe o Ministério Expressando Louvor, que desde o seu início já rompia barreiras. Afinal de contas, o Ministério tem o estilo do pagode. Isaías, conta pra gente como foi essa caminhada e como é que vocês chegaram a essa formação atual. Foi uma reunião entre amigos e a gente tocava num ambiente e o pessoal se reuniu ali e a gente viu que tomou uma nova proporção e a gente decidiu montar o ministério e graças a Deus tem dado certo até hoje. Muito bacana, então vamos de pagode com o Ministério Expressando Louvor. Programa Atitude, Ministério Expressando Louvor. Eu vejo uma pequena nuvem como se fosse a mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem como se fosse a mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem como se fosse a mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem como se fosse a mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Programa Atitude, Ministério Expressando Louvor. Se pedimos, Jesus irá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Programa Atitude, Ministério Expressando Louvor. É bom saber com quem podemos contar o ano inteiro e ter a certeza que sempre vai estar por perto quando precisamos, para cuidar de nossa saúde com segurança, bom atendimento e rapidez. Drogarias Paiva, a sua farmácia em Natal.
Habitacional Imobiliária, há 23 anos no mercado, oferecendo serviço de qualidade e ajudando pessoas a realizar sonhos. Aqui você encontra imóveis de médio e alto padrão para aluguel e venda. Na Habitacional você sempre encontra um imóvel para o momento certo da sua vida. Residencial Tissaliá, o maior e melhor empreendimento do Planalto. Apartamento com 61 metros quadrados e um condomínio com 30 opções de lazer. Aproveite e compre uma das últimas unidades com uma super promoção. Essa oportunidade você não pode perder. Agora vamos para um momento diferente. A reflexão de hoje na Palavra de Atitude com Miguel Levi. Comemorando o Dia das Crianças, com esse tema que é muito importante para nós, eu lembro de um cantor que fez algum sucesso entre as décadas de 80 e 90, Eduardo Duzec. Ele era conhecido por sua forma muito divertida de cantar e de fazer a sua música. E uma das suas músicas, chamada O Rock da Cachorrada, eu lembrei dela porque ela falava de um tema muito importante. O refrão dela dizia mais ou menos assim: troque seu cachorro por uma criança pobre, sem luxo, sem parente, sem rango, sem cobre. Deixe na história da sua vida uma notícia nobre. Troque o seu cachorro por uma criança pobre. Do jeito que ele cantava, descontraído e muito divertido, pouca gente deu atenção. Mas como eu sempre gosto de dizer, se você quer ouvir, com certeza você ouve alguma coisa. E a mensagem dessa música tem muito a ver com o que nós precisamos falar hoje. Porque ela não fala necessariamente de adotar ou de cuidar de animais de estimação, de trocar cachorro por criança. Ela fala sobre a inversão de valores que nós estamos vivendo hoje, onde damos pouca importância para aquilo que realmente precisa da nossa atenção.
Quando nós falamos de criança, nós estamos falando não apenas de uma fase de nossa vida, mas nós estamos falando de pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximas de nós e principalmente daquelas que estão bastante distantes. E hoje eu quero falar sobre isso com você. Para não ficar só na música do Duzec, eu quero lembrar o que a Bíblia fala a esse respeito. Jesus ensinou que a melhor forma de fazer religião é cuidando dos órfãos e das viúvas. Órfãos, todos aqueles que precisam de ajuda, todos aqueles que perderam seus pais, todos aqueles que perderam as suas referências. Mas parece que a gente não consegue hoje perceber onde estão os órfãos e as viúvas. E mais especificamente, como estamos tratando de crianças, onde estão os órfãos que Jesus fala. E quando a gente está falando sobre isso, a gente lembra das crianças que estão realmente nos orfanatos, nos asilos, nas casas de apoio. Mas eu quero lembrar a você que existem muitos órfãos que estão hoje dentro das nossas casas, que estão muito próximos de nós, com os pais vivos. E esses precisam de atenção da mesma maneira como aqueles que estão no orfanato. Nós perdemos a noção da vida quando esquecemos que o principal que nós devemos fazer é dar atenção àquilo que a Bíblia nos manda dar atenção, que devemos viver cada etapa da nossa vida. Hoje nós vemos crianças sendo cada vez mais envolvidas com procedimentos adultos, crianças que estão amadurecendo muito rápido, estão perdendo o seu tempo de brincadeira. E por outro lado, nós vemos adultos que estão sentindo falta de uma fase da vida que eles já perderam, porque não viveram a sua fase de criança da melhor forma. Hoje nós estamos aqui comemorando o Dia da Criança para que você lembre que nós devemos viver essa fase da melhor maneira possível e que nós que somos adultos devemos dar atenção para essas crianças que estão perdendo a sua infância por causa de todo esse sistema secular que nós estamos vivendo, colocando nas crianças responsabilidades que elas não precisam ter, colocando nas crianças um peso que elas não precisam carregar. Eu sei que pode parecer muito simples essa afirmação, mas criança é para ser criança. E eu quero convidar você nesse dia a ter um movimento, a se posicionar com atitude em relação a isso. Ajude uma criança a ser criança. Faça isso hoje. Se você tem alguém perto de você, vá brincar. Crianças hoje não precisam tanto de brinquedos. Eu não sei se você percebeu, mas a gente compra brinquedo para criança hoje e elas não brincam, porque não faz sentido brincar sozinho. O que as crianças precisam, o que os seus filhos precisam, é que você vá brincar com eles. Então hoje você pode visitar uma casa de apoio, você pode visitar o GAC, você pode visitar locais onde tem crianças precisando unicamente de que alguém mostre que elas são crianças. Por isso eu digo, pense nesse dia para ajudar uma criança a ser criança, a viver, a brincar, a se sujar sem ter diante dela aquele peso daquele olhar de que está dando trabalho, de que está quebrando alguma coisa, que vai dificultar a vida de alguém. Crianças precisam ser crianças. E se nós entendermos isso e ajudarmos nesse dia, nós vamos gerar adultos mais resolvidos. Então eu peço que você olhe para os órfãos, como a Bíblia diz, mas não aqueles que estão apenas nos orfanatos, que perderam definitivamente os seus pais. Mas eu quero que você olhe para os órfãos que estão próximos de você, pessoas que têm pais ausentes. Chame a atenção dessas pessoas e ajude essas crianças a ser criança. Brinque, corra, esconde-esconde, vai para a praia, faz qualquer coisa. Voltando para a música do Eduardo Duzec, para a gente terminar, quando ele fala que nós devemos trocar o nosso cachorro por uma criança pobre, eu quero que você entenda que esse cachorro pode ter o nome que você quiser dar para ele. Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua ocupação, pode ser a televisão, pode ser o computador, não interessa. Agora que você tire esse dia para pensar e nomear esse cachorro, aquilo que está tomando espaço da criança que Deus colocou próximo de você, seu filho, seu sobrinho, seu amigo. Se você não tiver nada de uma criança assim, procure alguém para que você possa ajudar a viver nesses dias tão difíceis, a viver a fase mais importante da vida, onde os sonhos acontecem, onde as brincadeiras são de verdade, onde o brilho nos olhos são verdadeiros. Jesus falou que quem não se comportar como criança nunca vai entender o reino de Deus. Daí nós percebemos porque tantas pessoas não entendem o que a Bíblia fala, porque elas querem agir sempre como adultas, porque elas não se lembram do tempo que foram crianças.
Ajude uma criança a ser criança. E diante do que Deus tem para a sua vida, seja você também uma criança. Se coloque no lugar de dependente como uma criança, para que Deus possa te ajudar a ser um homem e uma mulher muito bem resolvido. Essa é a palavra de atitude que eu tenho para você hoje. Estou aqui com a Nath, que é a coordenadora de desenvolvimento institucional. Nath, conta pra gente, aqui tá lindo, tá belíssimo, e alguns artistas da cidade doaram suas obras para o GAC. Conta pra gente. Então, o projeto, né, do setor pedagógico contemplou aí um estudo de Romero Brito, e aí a gente pensou na possibilidade de convidar alguns artistas para que a gente possa também ter aquela captação, a sustentabilidade da instituição, né? Sabe que a gente vive de doação, é sempre muito difícil manter a sede, os alimentos, enfim. E foi uma estratégia mesmo de tentarmos captar alguns recursos. Aí o GAC é uma instituição muito querida, muito respeitada acima de tudo. E tivemos aí, assim, a adesão de vários artistas. Dora, vou citá-los, por favor, até para que eu possa agradecê-los. Da Dora Souza, que faz negras lindas, Clécio Silva, a Ana Selma Galvão e, enfim, alguns outros artistas, a Josineide, que doou várias peças para a gente, e é uma oportunidade de que as pessoas terão de adquirir esses quadros desses artistas tão renomados, né, tão destacados, por um preço mais acessível, porque o critério é que fosse um preço mais acessível. Então eu convido vocês a virem conhecer aqui na IFRN a exposição que foi feita com todo carinho pelas crianças em tratamento, nesse enfrentamento do tratamento do câncer, colorindo uma situação uma situação tão difícil de lidar, e a gente consegue colocar toda essa cor, e essa é a proposta do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. A gente sabe que o tema é doloroso, que o tema é difícil, mas que a gente precisa enfrentá-lo de uma forma amenizada, né? Então vamos colocar, preciso de voluntários, além da Tabata, sempre nos ajudou, mas a gente precisa do voluntariado. Então aproveito para que vocês venham ver a exposição e conheçam a nossa sede atrás da Catedral, na Floriano Peixoto. É bom saber com quem podemos contar o ano inteiro e ter a certeza que sempre vai estar por perto quando precisamos, para cuidar de nossa saúde com segurança, bom atendimento e rapidez. Drogarias Paiva, a sua farmácia em Natal. Habitacional Imobiliária, há 23 anos no mercado, oferecendo serviço de qualidade e ajudando pessoas a realizar sonhos. Aqui você encontra imóveis de médio e alto padrão para aluguel e venda. Na Habitacional, você sempre encontra um imóvel para o momento certo da sua vida. Residencial Tissaliá, o maior e melhor empreendimento do Planalto. Apartamento com 61 metros quadrados e um condomínio com 30 opções de lazer. Aproveite e compre uma das últimas unidades com uma super promoção. Essa oportunidade você não pode perder. Estamos de volta com o Ministério Expressando Louvor. Eles que estão lançando seu primeiro disco, que se chama Uma Nova História. Conta pra gente e convida o pessoal para o lançamento. Lançamento dia 26 de outubro, Pizzaria Nova Casa 23, Parque dos Coqueiros, na Avenida Pedro Álvares Cabral. Vai ser uma noite de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Só vitória. É isso aí. E vamos de mais samba e pagode com Expressando Louvor. Programa Atitude, Ministério Expressando Louvor, adorando ao Senhor Jesus. Livro Santo do Senhor, nele eu posso confiar e descansar. Livro Santo do Senhor,
nele eu posso acreditar. Muito bom o som da Expressando Louvor. Inclusive, no próximo dia 26, eles estão lançando na Zona Norte o seu novo CD, Uma Nova História. Agora, vamos conferir a entrevista do pastor Renato Vagens, da Consciência Cristã, um dos maiores eventos gospel do Nordeste que acontece todos os anos em Campina Grande. Confere aí. A Consciência Cristã, na minha perspectiva, é o maior evento do gênero na América Latina. Eu não conheço nenhum evento deste tipo, deste naipe aqui no nosso país. E assim, eu vejo esse evento como um evento de singular importância e referência, mesmo porque ele consegue reunir pastores e líderes renomados, respeitados, de boa teologia, que pregam a palavra e que muito tem contribuído com o evangelicalismo brasileiro. Portanto, eu posso afirmar que esse evento é um evento singular e extremamente importante para a Igreja Evangélica, não somente do Nordeste, mas para a Igreja Evangélica do Brasil. Surgir novas igrejas não é o problema. O problema é quando surgem novas igrejas com doutrinas esquisitas, equivocadas, distorcidas e heréticas. Igrejas saudáveis, cristocêntricas, sendo plantadas, isso é maravilhoso e que surjam e que sejam plantadas muito mais. Todavia, para alguns, o evangelho que tem sido pregado é aquilo que eu costumo dizer, não é o evangelho dos evangelhos, mas sim um evangelho fabricado por alguns dos evangélicos que possuem algumas doutrinas que não são bíblicas e que efetivamente contribuem para uma imagem distorcida por parte da sociedade quanto quem seja os evangélicos e a mensagem do evangelho. Então eu acho que, em alguns casos é positivo, mas em outros, infelizmente, não. Em alguns lugares sim, em outros lugares não, Como eu falei, tem muita gente pregando uma coisa parecida com o evangelho, mas não é o evangelho. Tem muita coisa pregando algumas coisas que diz e que está fundamentada no nome de Jesus, sem contudo ter sido proclamado e anunciado por Jesus. O que a gente precisa discernir, é que evangelho, ou que tipo de evangelho é esse que está sendo pregado. E como é que a gente pode discernir? Somente fazendo da Bíblia, da palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É usar a Bíblia como parâmetro e como referência para as nossas vidas e existência. É um livro onde eu trato sobre os 5 solas, E eu falo que a igreja precisa regressar às doutrinas dos 5 solas. Sola Escritura, Somente as Escrituras a Escritura deve ser a única regra de fé. A Deus somente toda a glória, somente Cristo. Cristo é o único mediador e salvador. Não existe salvador fora de Cristo. Somente a graça, ou seja, a graça de Deus em Cristo Jesus é que nos redimiu e que nos trouxe de volta a esse contato maravilhoso com o Eterno, com o Senhor. E a fé, somente a fé em Cristo Jesus. Então, nesse livro, eu trato efetivamente das doutrinas da graça e digo que a igreja precisa resgatar esses valores em virtude do falso evangelho que tem sido pregado por muita gente. Para você ter uma ideia, muita gente está pregando hoje um evangelho absolutamente antropocêntrico, Ou seja, as pessoas estão preocupadas com as bênçãos de Deus. Deus me dá, eu quero, eu preciso, eu necessito e tal. Se você for reparar, até mesmo as canções que a gente canta, a maioria das canções que a gente entoa, ou é na primeira pessoa do singular, ou é na primeira pessoa do plural, Geralmente a gente vê as pessoas conjugando as canções nessa perspectiva. Ninguém está querendo servir e adorar a Deus. Por quê? Porque esse evangelho que tem sido pregado é um evangelho que parece ser o evangelho, mas não é o evangelho. Qual é a grande dificuldade? A dificuldade é que a gente abandonou as Escrituras, nós abandonamos as verdades ditas e ensinadas pelas Escrituras e passamos a fazer parte de um tipo de fé pragmática, ou seja, se dá certo, ótimo, mas nem tudo aquilo que dá certo é certo. O fato de uma coisa estar dando certo não significa efetivamente que seja certo. O que a gente precisa é voltar à palavra, voltar às Escrituras.
olha só, eu lembro de uma frase de Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda num determinado período do século XX. Ele diz que o papel da igreja é ser a voz da consciência da sociedade. Nós temos esse papel, né? Nós somos sal da terra, somos luz do mundo e a gente precisa dizer para a sociedade, mostrar para a sociedade aquilo que cremos, aquilo que pensamos e aquilo que efetivamente as escrituras dizem que devemos crer e que devemos pensar. Então, a partir do momento em que pastores vão à mídia e posicionam-se de forma coerente e bíblica quanto aos pressupostos bíblicos relacionados à cotidianidade, eu acho absolutamente válido. Então, assim, dentro destas questões comportamentais, desde que o posicionamento seja bíblico, né, desde que o posicionamento seja coerente com as escrituras, eu não vejo nenhum problema. O único problema que eu vejo é quando usa-se da mídia, né, para plataforma pessoal, para atrair seguidores para os seus próprios ministérios ou para as suas próprias pessoas, e aí eu discordo. Mas eu não vejo problema desde que se tenha um posicionamento bíblico, coerente e cristão. Minha sugestão para vocês, a minha mensagem para vocês que nos assistem é que você que ama a Deus, você que quer servir a Deus, você que tem desejo de estar com o Senhor, é que você regresse às Escrituras. É o que eu tenho falado, que eu tenho pregado no Brasil, que eu tenho pregado fora do país. Volte às Escrituras. A palavra de Deus é a resposta para a igreja evangélica brasileira. A palavra de Deus é a resposta para um avivamento. A palavra de Deus é a resposta para o derramamento do Espírito Santo. Sem a palavra de Deus, sem buscar a Deus e a sua palavra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Deus abençoe vocês, rico e abundantemente. E em 2014 o Atitude vai estar lá na Consciência Cristã. Agora você confere tudo o que rolou no Congresso Jovens Fortes da Assembleia de Deus Bom Retiro. Durante 3 dias de congresso, os Jovens Fortes vivenciaram momentos únicos. Tivemos a presença de muitos convidados especiais. A banda Bom Retiro, Tabata Medeiros e Neto Carvalho louvaram ao Senhor e levaram toda a congregação à sala do trono. Os jovens também mostraram o lado cênico, com uma peça teatral que começou no primeiro dia e teve o seu desfecho somente no último dia de congresso, deixando todos muito curiosos com o grande final. E com uma palavra de ânimo, fé e cheia do poder do Espírito Santo de Deus, o pastor Rubinho, da Assembleia de Deus Bom Retiro, em São Paulo, trouxe aos congressistas um novo tempo de Deus para continuar a caminhada com Cristo. O que atrai a juventude hoje? Balada, namoro, né? Tantas outras coisas, droga, sexo, e aí vai. Hoje o jovem forte, na igreja, ele busca o poder do Espírito Santo para lá fora mostrar para essa moçada que ter Jesus é ser uma pessoa completa. E tudo na hora de Deus acontece. Foram momentos abençoadíssimos e os Jovens Fortes agradecem a todos aqueles que, de uma maneira direta ou indireta, contribuíram para que o Congresso Jovens Fortes 2013 fosse um sucesso. Jamais deixe de tomar uma atitude diante das circunstâncias terríveis, das frustrações que cercam você. Sua atitude tem que ser a mesma. Fé em Deus, confie em Jesus Cristo, chame Ele para a sua vida e nunca desista dos seus sonhos. Residencial Tissaliá, o maior e melhor empreendimento do Planalto. Apartamento com 61 metros quadrados e um condomínio com 30 opções de lazer. Aproveite e compre uma das últimas unidades com uma super promoção. Essa oportunidade você não pode perder. Atitude é meta, é força, atitude é fé em ação. Queremos parabenizar todas as crianças que irão fazer o futuro do nosso país. Por isso, devemos deixar bons exemplos através das nossas atitudes. O programa de hoje acaba por aqui. Até a próxima semana e viva com atitude! E aí, galera, somos do Plano B de Recife. Queremos chamar você para ficar ligado no programa Atitude da Sim TV. Sou o pastor Lucas Costa e também tô ligado no programa Atitude. Expressando louvor, veio adorar a Deus. Expressando louvor, veio exaltar seu nome. Expressando louvor, trouxe vida e paz aos corações.
angustiados que precisam de Jesus, expressando louvor, trouxe vida e paz aos corações angustiados que precisam de Jesus. Que precisa de uma vida nova pra viver, precisa de um novo jeito de falar, que precisa realmente se encontrar com nosso Salvador. Que precisa de uma vida nova pra viver,